que a gente sente às vezes na lombar, assim, e acha que é dor muscular? Olha, que muitas das vezes nos enganamos e pode ser uma pedra no rim. E eu estive em Campinas, no consultório da doutora Cíntia Simões, para falarmos sobre cálculo renal. Confere aí. E olha, continuando sobre esses assuntos que nós levamos a vocês para vocês se prevenirem e estar sempre em dia com a sua saúde, eu continuo aqui no consultório da doutora Cíntia Simões. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, Flávia? Bom dia a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Ai, obrigada. E aproveitando, né? No programa anterior nós falamos um pouquinho, né, que geralmente as pessoas assimilam as dores nas costas ou na lombar. É uma dor muscular e nem sempre, e já imagina que pode ser também uma dor renal. Aí, agora, hoje o assunto será as pedras nos rins, a famosa pedra que a gente sabe que causa uma dor insuportável. Inclusive, a gente até mesmo estava mencionando aqui que uma das piores dores, eu não sei se você aí de casa já teve, é a dos rins. Realmente, os episódios, né, de tentativa de eliminação das pedras nos rins podem gerar muita dor, né? Tem uma prevalência mundial de 10 a 15% da população pode ter nefrolitise, que é o termo técnico para pedra nos rins, né? E hoje nossos hábitos de vida estão aumentando um pouquinho essa prevalência, né? Pouca água, muito sódio na nossa alimentação, então isso está predispondo a pessoas que teoricamente não teriam uma predisposição genética aquilo a desenvolver pedra nos rins espontaneamente, né? Então, doutora Cíntia, a gente pode entender que as pedras nos rins têm a ver então com a parte de alimentação, tem a ver também com a parte emocional. O que na verdade causa a pedra no rim? Vamos lá, então para a gente ter pedra nos rins, a gente tem 3 fatores principais. O primeiro seria o fator genético, né? A gente pode ou não ter, mas se alguém vem no meu consultório e falar, meu irmão tem, meu pai tem, né? Principalmente familiares aí de primeiro grau, pais, irmãos, a gente já costuma pensar que pode ter algum fator genético associado. O segundo, ele não é obrigatório, tá? Mas pode ter sim. O segundo fator é muito importante, população hoje em dia ingerindo pouca água, né? E uma alimentação rica em sódio. Quando a gente fala sódio, não é só o sal do saleiro. O sódio ele está principalmente nas prateleiras, né? Então os processados, os industrializados. O sódio na nossa urina, ele tem a capacidade de funcionar como cola, né? Então a nossa urina normalmente já tem sais minerais, já tem alguns cristais e eles vão aglutinando quanto mais sódio a gente tem na urina, tá? Sim. E quando a gente ingere muito sódio, um jeito de eliminar esse excesso é pela urina. Então a gente começa a ter muito sódio na urina e isso predispõe esses cristalzinhos a colarem entre si. De hábitos também, a gente pode falar o sódio na verdade seria um vilão, né? A gente tem alguns alimentos que funcionam como mocinhos, né? Que ajudam aí, né? Para tentar evitar a formação de cálculos, que são alimentos que têm citrato. O citrato na nossa urina, ele protege da formação de cálculos, tá? E onde tem citrato? Nas frutas cítricas, certo? Sim. Principalmente no limão. Laranja, limão. Onde mais tem. Então, se a pessoa que já tem predisposição a cálculo, naturalmente já puder incluir um limão ali na alimentação, espremer na salada, na água, ou fazer uma limonada, natural. Suco de caixinha não vale porque tem muito sódio. Tá vendo você aí de casa, ó, é natural. Natural, tá? Então, esses são hábitos já de alimentação e de hidratação que a gente já pode adotar para tentar diminuir a recorrência dos cálculos. Esses são os hábitos de vida. E o terceiro motivo que a gente pode vir a ter cálculos, aí são questões metabólicas mesmo de cada um, né? Então, quando o paciente vai no consultório com pedras nos rins, né, episódios repetidos, a gente investiga melhor a urina deles, né? Então, a gente faz uma análise da urina durante 24 horas, né, que ele tem que coletar, leva para o laboratório e a gente vai analisar quimicamente por que ele tem predisposição. Será que ele elimina mais cálcio? Será que ele elimina mais ácido úrico? Né? Então, a partir disso, a gente consegue regular a dieta, né? E eventualmente até passar uma medicação. Qual o objetivo disso? É evitar a progressão, o crescimento dos cálculos, né? Ou a recorrência dos eventos e não precisar toda vez recorrer a uma cirurgia, né? E me fala uma coisa, você falou até mesmo desse paciente que tem essa, de repente, de ir, voltar às pedras. Isso pode ocorrer? É constante?
Porque a gente imagina, fez lá, hoje nós temos várias formas, acho que até mesmo cirúrgicas, né? Sim. Com laser, enfim, que acaba sendo mais fácil o pós. Mas dentro disso, então pode ocasionar da volta dessa pedra. Pode ter recorrência. Se você não mudar os hábitos que levaram aquilo, né? Ou se você já até tiver predisposição genética, ou não tomar os remédios corretamente, né? Se está acompanhando com a gente, por exemplo, pode recorrer. Até metade das pessoas pode ter recidiva desse episódio, né? Lembrando que só a presença do cálculo no rim, na verdade, não vai causar sintoma, tá? O nosso rim, vocês podem ver aqui, ele tem mais ou menos uns 10 centímetros de tamanho, tá? Então, os nossos cálculos têm geralmente 3 milímetros, 4 milímetros. E onde então, que eles ficam aí, doutora? eu vou virar, que aqui a gente vai conseguir enxergar, tá? Eles ficam aqui na pelve renal, tá? Então aqui esse rim, ele tem várias doenças, mas especificamente o cálculo seria como se fosse essa bolinha branquinha aqui, tá? Então enquanto ele tá no rim, não vai ser um problema, ele tá num salão, né? O problema acontece, aquela dor muito importante, quando ele desprende dessa região renal e passa pelo ureter. O ureter é essa estrutura fininha que leva a urina do rim pra bexiga. Nossa. E ele tem mais ou menos 5 milímetros de diâmetro. Geralmente, você fala o canal ou a pedra? O canal. O canal, né? tá. Então, uma pedra que tem menos que 5 milímetros, teoricamente, ela vai dar um trabalho, mas ela vai conseguir passar. Aquelas pedras, a partir de 5 milímetros, são aquelas que podem entalar, obstruir a via renal. Que é quando dá as dores. Exatamente, que isso vai gerar dor, porque aqui a gente tem a passagem da urina, mas está bloqueado pela pedra, então o rim ele distende, ele incha, e isso pode gerar dor, né? Essa dor ela é bem característica, né? Então geralmente ela é de um lado só, geralmente do lado que está acontecendo a pedra, né? A obstrução aí pela pedra, e ela costuma fazer um caminho que vai da região lombar, vem para frente, vai para a região mais ou menos da virilha e lá para baixo. Então ela tem esse caminho natural que seria o trajeto dela, tá? Inclusive é uma forma um pouquinho que os médicos usam para diferenciar da dor lombar de academia, por exemplo, né? Então, como diferenciar, né? Lógico que a pessoa provavelmente já tem um histórico de pedra ou não, mas a dor dos rins ela tem essa característica, né, da cólica de rim, né? Então ela começa nas costas e vai para frente, geralmente de um lado só. A dor da academia, a dor lombar, aquela que todo mundo tem, não vou falar todo mundo, mas 80% da população vai ter dor nas costas uma vez na vida, né? E a dor, essa mais osteomuscular que a gente fala, está relacionada com a postura, geralmente no fim do dia, uma dor mais leve, muitas vezes bilateral, né? Dos dois lados, né? E ela não costuma irradiar, né? Para a parede abdominal, por exemplo, ou para a região da virilha, né? Então são dores um pouquinho diferentes, a intensidade também costuma ser diferente. Né? Então, são modos da gente conseguir diferenciar as duas dores. E como que é, por exemplo, a questão do tratamento e também sempre vai precisar ser cirúrgico ou não? Vamos lá, então, esses casos que as pedrinhas entalam no canal, que elas causam uma obstrução, que causa cólica nefrética e a paciente está no pronto-socorro, a gente precisa que esse cálculo saia daí, né? Precisa tirar. Precisa que ele saia, né? Porque causa dor, causa desconforto, causa um inchaço renal, isso pode até levar a longo prazo, se nada for feito, a um mau funcionamento do rim, né? Até infecções. Bom, isso pode acontecer naturalmente, existem algumas medicações que, de certa forma, dilatam um pouquinho essa passagem. Entendi. E a pessoa consegue eliminar espontaneamente. Se forem cálculos maiores, é abordagem cirúrgica mesmo, geralmente é o médico cirurgião, que é o urologista, que faz essa abordagem, retira o cálculo e depois aí sim vai para o nefrologista para ele dar seguimento aí aos próximos passos, né? Porque até mesmo, né, doutora Cíntia, depois que fez a extração dessa pedra, tem a continuação do tratamento. Claro. Porque não para por aí. Não para por aí. Tem o risco de recorrência e tem toda a investigação, né? Então, se a gente puder, como nefrologista, investigar o motivo, mudar isso para que não ocorra novamente, vai ter um benefício da qualidade de vida e até para o funcionamento renal a longo prazo, né? Porque múltiplas cirurgias, múltiplos episódios de obstrução também não são benéficos para o rim, né? Pode ter um problema na questão do funcionamento renal a longo prazo, né? E me fala uma coisa, as pedras nos rins, elas acontecem mais em questões de adultos ou pode até mesmo ocasionar em crianças? Se tiver um fator genético associado, pode acontecer sim nas crianças, tá? A gente tem algumas doenças genéticas que vão ocasionar já nefrolitíase ou cálculos já desde a infância. Mas o mais comum realmente meia-idade são adultos.
Ah, vocês estão vendo? Então preste atenção nos sintomas. Se você sentir uma dorzinha aqui nas costas, de repente, né, que vem até mesmo como a doutora Cíntia mencionou mais pra frente, pra parte abdominal, procure a doutora Cíntia Simões, que pode te ajudar. Se tiver alguma dúvida, entra nas redes sociais, doutora Cíntia. Qual que é o seu arroba mesmo? É arroba doutora Cíntia Nefro. O Cíntia com Y e o TH após. Olha, eu super amei vir conhecer o consultório da doutora Cíntia. Agora eu espero você lá na nossa casinha, nos nossos estúdios. Com certeza, vai Combinado? ser um prazer. Então, Até porque mais. nós temos muitos assuntos. Inclusive, você toma água? Então, bora saber o poder que a água tem no nosso organismo.